Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas, infelizmente, não estamos em culto ainda. Terminando o mês de agosto e nosso também tema geral proposto para esse mês sobre a igreja, quero meditar nessa devocional com você hoje sobre a influência da igreja no mundo. De início, deixe-me lembrar o que nos ensina o nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Diz ele: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para que todos sejam iluminados os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agosto é um mês muito especial para a nossa igreja, tanto a Igreja Presbiteriana do Brasil, como também a Igreja Presbiteriana do Brasil em Conceição do Rio Verde. Neste mês, celebramos o mês das missões, o aniversário de nossa organização. A Igreja Presbiteriana do Brasil fez no dia 12, 162 anos. O aniversário de nossa igreja aqui em Conceição do Rio Verde, dia 26, completamos 3 anos de reorganização como igreja. E também o aniversário de nossa querida cidade de Conceição do Rio Verde, 110 anos, ontem, dia 30. Pensando em nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil, desde o ano de 1859, nossa amada igreja foi plantada no Brasil com a missão de ser sal da terra e luz do mundo. Aliás, o que é que o Senhor Jesus quis dizer quando afirmou aos seus discípulos que eles deveriam ser, aonde quer que estivessem, sal da terra e luz do mundo, conforme o texto de Mateus capítulo 5, verso 13 e 14? Essas duas metáforas para os discípulos de Jesus encontram-se no chamado Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Esse texto em específico vem registrado logo após Jesus Cristo proferir as bem-aventuranças sobre os seus discípulos. O sal, nos tempos de Jesus, tinha a propriedade principal de evitar a contaminação dos alimentos. Pois nos tempos de Jesus não existia geladeira, refrigeração, e o sal servia sim para preservar, por exemplo, a carne de apodrecer. A ideia central do texto é que o cristão neste mundo tem o importante papel de evitar a contaminação do pecado e a corrupção do mundo, que ela se prolifere, cresça demais. O discípulo de Jesus, que é sal da terra, faz com que a sua presença impeça que a corrupção cresça. Cresça, por exemplo, nas repartições públicas. A presença do discípulo de Jesus, do cristão, inibe o pecado no ambiente profissional, político, educacional, religioso e familiar. Outra propriedade importante do sal é que ele dá sabor. Sabemos que, por mais que um alimento seja suculento, sem o sal, ele não é tão bom assim. Mas uma pequena pitada de sal faz toda a diferença. Outra metáfora usada por Jesus no texto de Mateus 5
é a metáfora da luz. Jesus diz que o cristão, o seu discípulo, é a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14. No Evangelho de João, há 7 eu sou de Jesus. Ele diz que ele é o bom pastor, ele é a porta, ele é a ressurreição e a vida, ele é a videira verdadeira, ele é o pão da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. E também ele é a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12. Mas afinal, quem é a luz do mundo então? O Mestre Jesus ou os seus discípulos? É claro que é Jesus, porque ele tem luz própria e nós discípulos não. Jesus é chamado o sol da justiça, Malaquias capítulo 4, verso 2. O sol tem luz própria, a lua não. A luz que a lua possui é reflexão da luz do sol. Esse exemplo nos lembra que o discípulo de Jesus, ele deve refletir a luz de Jesus Cristo. Ser sal da terra está relacionado com a vida interior dos discípulos de Jesus. Ser luz do mundo está relacionado com a vida exterior dos discípulos de Jesus. Se nós, discípulos de Jesus, que juntos formamos a Igreja de Cristo, perdermos o nosso sabor e deixarmos de ser sal, para nada mais prestamos neste mundo, senão para sermos pisados e lançados fora. Mateus capítulo 5, verso 13. A Igreja de Cristo, assim como uma cidade iluminada sobre um monte, não pode ficar escondida. E assim como uma lamparina acesa não pode ficar escondida dentro de um cesto, um alqueire, mas precisa estar no lugar certo para abençoar, para iluminar a todos que estão ao seu alcance. Conforme Mateus capítulo 14, capítulo 5, verso 14 e verso 15. Leia esses versículos. Que a nossa amada igreja continue a ser sal da terra e luz do mundo, no Brasil e em Conceição do Rio Verde. E que brilhe a nossa luz diante das pessoas, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. Mas, para que isso seja real, verdadeiro em nossa igreja, na sua igreja, pense comigo. Se Deus não nos colocou neste mundo por acaso, Ele também não nos colocou onde estamos por acaso. E assim, como você mora onde mora, estuda onde estuda, trabalha onde trabalha, nesses lugares que Deus te colocou, Ele não te colocou por acaso. Também na igreja em que você está, não é diferente. Se Deus te colocou na igreja onde você está, foi para que você abençoasse e ajudasse o seu grupo de irmãos, os discípulos de Cristo que se reúnem com você, na edificação e no fortalecimento dessa igreja, para que ela, e você, é claro, seja sal da terra e luz do mundo. Mas como isso acontece? Como é que você faz isso acontecer? O que a Bíblia diz? Me deixe dar 3 pontos importantes nessa caminhada de juntos para fazermos a igreja onde estamos ser sal e ser luz. Primeira coisa, honre os seus líderes. Diz assim a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam.
e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13, volto a repetir. Então, quando eu me rebelo contra a minha liderança, a liderança da igreja onde eu devo servir a Deus, eu estou me rebelando contra Deus, contra a vontade de Deus. Que o diga Arão, Miriam, Mical, esposa de Davi. Você se lembra? Eles até adoeceram por criticarem injustamente os seus líderes. Se há uma crítica a ser feita, que seu líder seja o primeiro a saber. Não fale pelas costas, não seja um cristão desonesto. Outra coisa, se disponha para o trabalho. Seja proativo. Se tem algo para fazer e você pode fazer, não espere que alguém lhe peça. Não, faça. Seja disciplinado nas coisas que você faz no serviço ao Senhor. Chegue no horário, não falte e participe dos cultos. Evangelize e discipule alguém. Seja fraternalmente amigo dos seus irmãos em Cristo Jesus e ajude os mais novos na fé. Uma outra coisa, ame a sua igreja. Quem ama a sua igreja não fofoca. Não empresta os seus ouvidos à fofoca. Não fala mal, não faz críticas injustas e pelas costas dos irmãos. Se eu amo a minha igreja, eu contribuo generosamente com os meus talentos, os meus dons e financeiramente para que ela, a igreja, cumpra com seus compromissos. Compromissos diante de Deus e diante da sociedade, da cidade onde ela está. Quem ama a sua igreja, pratica ou participa da visão desta igreja com paixão, com entusiasmo, se envolve. E também, ame o seu irmão em Cristo Jesus. Quem quer ver a sua igreja abençoada e edificada, ama os irmãos desta igreja verdadeiramente. Não apenas com palavras, mas demonstra no seu agir o amor de Cristo. Recebe aqueles que estão vindo com alegria e com amor, o amor de Cristo. Uma igreja, para crescer forte, precisa de relacionamentos curados, restaurados e assim fortes no amor de Cristo Jesus. Deus tem nos chamado para sermos uma igreja que verdadeiramente salga e ilumina onde ela está. Uma igreja que no seu viver e agir glorifica a Deus diante das pessoas, diante da cidade. A sua igreja tem esse caminho a percorrer. Mas com a ajuda de Deus e com a sua ajuda, claro, com certeza, cumprirá o seu papel como igreja de Cristo, discípulos que são sal da terra e luz do mundo. Termino essa meditação fazendo aquela oração baseada na canção de Carlos Sider, dizendo assim: Senhor, vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, Senhor, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe a igreja dele. Aqui em Conceição, em todas as cidades e neste mundo. Para a glória dele. Amém e amém.